Você sabia que existem palavras que podem matar uma mãe por dentro e, ao mesmo tempo, dar nascimento à sua pior vingança? Eu descobri isso aos 72 anos, na porta do clube mais elegante da cidade, vestindo meu melhor vestido azul marinho e carregando 50 anos de amor incondicional no peito. Foi ali que meu próprio sangue me ensinou que ingratidão tem cara, tem voz e às vezes tem seu próprio nome. 50 anos de casamento, meio século ao lado do mesmo homem. E meu próprio filho me impede de entrar na festa comemorativa, porque minha aparência não condiz com o nível dos convidados. Essas foram as palavras exatas de Álvaro. Mãe, a senhora precisa voltar para casa e se arrumar direito. Não podemos deixar que nossos convidados pensem que somos uma família sem classe. Hoje, 8 meses depois, enquanto tomo o meu café da manhã na cozinha da minha casa, menos a mesma casa que Álvaro tentou me tirar, observo pela janela o terreno vazio, onde antes ficava a mansão dele. Vazio, porque foi leiloada. Vazio porque Patrícia, sua esposa, fugiu da cidade após o escândalo. Vazio porque a vergonha os expulsou de tudo que consideravam importante. Meu nome é Helena, tenho 72 anos, sou casada há 50 anos com Sebastião. E esta é a história de como uma simples dona de casa destruiu metodicamente a vida do próprio filho, não por maldade, mas por justiça, não por vingança, mas por dignidade. Deixe-me contar como uma mulher de 72 anos, subestimada e humilhada, se transformou na arquiteta da ruína da própria família. Para entender a dimensão da traição, vocês precisam conhecer nossa história. Sebastião e eu nos casamos em 1973, ele com 22 anos, eu com 20. Éramos pobres, mas tínhamos sonhos grandes e disposição para trabalhar. Sebastião começou como servente de pedreiro. Eu costurava para fora, fazia doces por encomenda, criava galinhas no quintal. Álvaro nasceu no 2º ano de casamento, quando ainda morávamos em 2 cômodos, alugados no bairro Operário. Durante os primeiros 10 anos juntamos centavo por centavo. Sebastião estudou à noite, se formou técnico em construção, depois engenheiro civil numa faculdade pública. Eu economizava cada tostão, remendava roupas até não poder mais, plantava verduras no quintal para não ter que comprar. Álvaro cresceu vendo nossa luta. Via o pai chegando sujo de obra, me vendo costurar até altas horas. Ele tinha roupas limpas, comida na mesa, material escolar em dia, mas nada além do necessário. Não tínhamos dinheiro para luxos. Quando Álvaro fez 10 anos, conseguimos comprar um terreno nos subúrbios. Sebastião mesmo construiu nossa casa tiolo por tiolo, parade por parade. Eu pintei cada cômodo, costurei as cortinas, plantei o jardim. Era simples, mas era nossa. Os anos passaram. Sebastião abriu uma pequena construtora. Eu continuava costurando, mas agora tínhamos uma vida um pouco mais confortável. Álvaro pôde estudar em escola particular, fazer curso de inglês, ter as coisas que nós não tivemos. E talvez aí tenha começado nosso erro. Álvaro cresceu tendo tudo o que pedisse, sem nunca precisar lutar por nada. Não teve que acordar às 5 da manhã para ajudar nos serviços domésticos. Não teve que usar roupa passada de outros. Não conheceu a fome, a necessidade e a humildade que nos moldou. Quando se formou em administração, menos numa universidade particular, que custou uma fortuna, Álvaro já demonstrava sinais de que não éramos adequados para suas ambições. Reclamava da simplicidade de nossa casa, da falta de sofisticação de nosso círculo social. Aos 26 anos, casou-se com Patrícia, filha de uma família tradicional da cidade. A diferença de classe era gritante. Os pais dela tinham fazenda, empresas, circulavam na alta sociedade. Sebastião e eu éramos os pais operários do genro, mas ainda assim, continuamos ajudando. Quando Álvaro quis montar sua própria empresa, foi Sebastião quem emprestou o dinheiro inicial.
Quando precisaram dar entrada numa casa maior, fomos nós que financiamos. Quando Patrícia engravidou e quis parar de trabalhar, complementamos a renda deles. Por 25 anos sustentamos discretamente o padrão de vida que Álvaro considerava adequado à sua posição social. E por 25 anos, ele se envergonhava cada vez mais de nós. As visitas ficaram raras, os almoços de domingo, uma obrigação constrangedora. Álvaro corrigia nossa gramática na frente dos outros, mudava de assunto quando falávamos de nosso passado, fingia não ouvir quando Sebastião contava histórias da época de pedreiro, mas ainda assim, quando chegaram as bodas de ouro, ele insistiu em organizar a festa. Vocês merecem, pai e mãe. 50 anos de casamento é uma conquista e tanto. Eu deveria ter desconfiado da generosidade súbita. Deveria ter percebido que não era sobre nós. Era sobre ele. Era sobre a imagem que queria projetar de filho dedicado para a sociedade, da qual tanto queria fazer parte. A festa seria no clube mais exclusivo da cidade. Lista de convidados com políticos, empresários, a elite local. Álvaro finalmente teria a oportunidade de mostrar que chegou lá, que superou as origens humildes. Havia apenas um problema nesse plano perfeito. Nós, Sebastião e eu, com nossa simplicidade autêntica, éramos incompatíveis com a imagem sofisticada que ele queria projetar. E foi assim que, na noite mais importante de nossas vidas, descobrimos que nosso próprio filho nos considerava um estorvo. O dia 15 de março de 2023 estava gravado em dourado no convite. Bodas de ouro de Sebastião e Helena. 50 anos de amor, luta e construção. Era para ser o dia mais especial de nossas vidas. Acordei às 6 da manhã, como sempre. Sebastião ainda dormia menos aos 72 anos. Ele merecia descansar um pouco mais nos fins de semana. Fui para a cozinha preparar o café, como fazia há 5 décadas. Olhei pela janela o jardim que plantei com minhas próprias mãos. Rosas brancas, violetas, manjericão, tudo simples, mas cuidado com amor. Era assim que eu via a nossa vida, simples, mas construída com amor e dedicação. Sebastião desceu para o café às 7 em ponto. Como sempre, mesmo aposentado, mantinha a disciplina de 50 anos de trabalho. Tomamos café juntos, falando sobre a festa que aconteceria à noite. Helena, você está nervosa? Ele perguntou, notando que eu mexia o açúcar no café há mais tempo que o necessário. Um pouco, admiti. É muita gente importante, Sebastião. O prefeito, os empresários da cidade. Será que não vamos fazer feio? Ele segurou minha mão sobre a mesa. Mulher, nós construímos 50 anos de casamento honesto. Trabalhamos duro, criamos nosso filho, ajudamos quem precisou. Não temos nada de que nos envergonhar. Ele estava certo, como sempre. Mas havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia explicar. Álvaro havia sido estranhamente controlador nos preparativos. Escolheu o local, os convidados, o cardápio, até mesmo sugeriu as roupas que deveríamos usar. Durante a manhã, cuidei dos preparativos pessoais. Lavei e escovei meus cabelos grisalhos, que insisti em manter naturais, apesar das sugestões de Patrícia, para dar uma repaginada. Fiz as unhas, passei creme nas mãos calejadas por anos de trabalho. O vestido estava pendurado no guarda-roupa. Azul marinho com pequenas flores bordadas, comprado especialmente para a ocasião numa loja do centro. Não era Dior nem Chanel, mas era bonito. Elegante dentro de nossas possibilidades. Sebastião pôs seu terno cinza, o mesmo que usava em ocasiões especiais há 10 anos. Estava impecável. Eu mesma havia mandado passar e ajustar. Ele ficou bonito, distinto, um senhor de 72 anos, que carregava com dignidade os 50 anos de trabalho honesto. Por volta das 5 da tarde, começamos a nos arrumar definitivamente. Sebastião fez a barba com cuidado extra. Passou a brilhantina no cabelo escasso. Eu me maquiei levemente, menos apenas um batom rosado
e um pouco de pó, e coloquei os brincos de pérola que ele me deu no nosso 20º aniversário. Olhei-me no espelho do quarto. Via uma senhora de 72 anos, cabelos grisalhos presos em coque elegante, vestido simples mas impecável, sapatos de couro preto, que havia mandado reformar para a ocasião. Estava apresentável, digna, apropriada, para celebrar 50 anos de casamento. Sebastião apareceu atrás de mim no espelho. Está linda, Helena. A mesma moça que me roubou o coração há 50 anos. Saímos de casa às 6:30 da tarde, no nosso Corolla 2015, menos um carro simples, mas que nos atendia perfeitamente. Sebastião dirigia devagar, como sempre, enquanto eu verificava na bolsa se havia levado os remédios, os documentos, as balas de hortelã, que sempre carregava. O clube era imponente, jardins bem cuidados, valéis uniformizados, convidados descendo de carros importados. Senti um frio na barriga, uma insegurança que tentei disfarçar. Não era nosso mundo, mas era nossa festa. Estacionamos e caminhamos em direção ao salão. Sebastião ofereceu o braço, como um cavalheiro. Após 50 anos, ele ainda abria portas para mim, ainda puxava cadeiras, ainda me tratava como uma dama. Foi na entrada do salão que tudo desmoronou. Álvaro nos interceptou antes que chegássemos à porta. Estava elegante em seu smoking, cabelo gel, sorrisos para os cumprimentos que recebia. Mas quando nos viu, a expressão mudou. Pai, mãe, vocês chegaram cedo, disse, mas não havia alegria na voz. Seus olhos percorreram nossas roupas, nossos sapatos, nossa aparência geral, como um scanner detectando defeitos. Chegamos no horário do convite, filho, respondeu Sebastião, sem entender a frieza. Álvaro olhou nervosamente para trás, onde convidados elegantes se aglomeravam. Patrícia apareceu ao lado dele, deslumbrante em um vestido de festa, que custava mais que nosso carro. Dona Helena, seu Sebastião, ela cumprimentou, mas havia algo forçado em sua voz. Que roupas interessantes, muito autênticas. Foi então que percebi a forma como olhavam para nós, como trocavam glances entre si, como Álvaro verificava quem estava observando. Não éramos os homenageados chegando à própria festa, menos éramos um problema a ser resolvido. Mãe, Álvaro disse, baixando a voz, mas não o suficiente para que outros não ouvissem. A senhora não acha que deveria ter se arrumado um pouco mais? Ou é ao redor? Veja o nível dos convidados que vieram honrar vocês. As palavras me atingiram como um tapa. Como assim, Álvaro? Patrícia se aproximou, colocando a mão em meu braço com falsa gentileza. Dona Helena, a senhora sabe como é importante causar boa impressão. Há pessoas muito importantes aqui hoje. Talvez fosse melhor dar uma passadinha em casa e... E o quê? Perguntei. Minha voz começando a tremer não de insegurança, mas de indignação. Álvaro olhou mais uma vez para os convidados, verificando se estavam observando nossa conversa. Mãe, seja sincera. Olhe para a senhora e olhe para eles. Esse vestido, esses sapatos. A senhora está com cara de pau de... De quê? Álvaro. Ele respirou fundo, como se estivesse se armando de coragem para dizer algo doloroso, mas necessário. Com cara de pobre, mãe. A senhora está com cara de pobre. O mundo parou. 50 anos de sacrifícios, de abrir mão dos próprios sonhos, para que ele pudesse estudar, se formar, construir a vida que queria. 50 anos ajudando financeiramente, apoiando, sempre disponível, e agora eu tinha cara do pobre demais para a festa das minhas próprias bodas de ouro. Sebastião ficou lívido. Nunca o vi tão bravo. Álvaro, você tá falando com sua mãe, com a mulher que... Pai, por favor. Álvaro o interrompeu. Sejam práticos, olhem ao redor. O prefeito tá ali, o dono da maior construtora da cidade, empresários importantes. Vocês querem que eu passe vergonha? Patrícia completou o pensamento do marido. É melhor voltarem para casa e se arrumarem adequadamente. A festa só vai começar de verdade daqui a 1 hora.
Dá tempo de nos transformarmos em pessoas que não somos? Completei. Minha voz agora firme, apesar da dor. O constrangimento era público. Outros convidados haviam parado de conversar e observavam nossa discussão. Vi pena em alguns olhares, curiosidade mórbida em outros, desprezo em muitos. Foi nesse momento que algo morreu dentro de mim. Não era apenas a dor de ser rejeitada pelo próprio filho. Era a descoberta amarga de que ele se envergonhava de tudo o que éramos, de tudo que havíamos construído juntos. Vamos, Helena, disse Sebastião, oferecendo o braço novamente. Vamos para casa. E foi assim que saímos da festa das nossas próprias bodas de ouro. 50 anos de casamento, meio século de amor e luta, e estávamos sendo expulsos pelo nosso próprio filho, porque tínhamos cara do pobre. O silêncio no carro durante o caminho de volta foi ensurdecedor. Sebastião dirigia com as mãos tensas no volante. Eu olhava pela janela sem ver nada. Quando chegamos em casa, sentamos na sala sem ligar a televisão, sem conversar, apenas processando o que havia acontecido. Foi Sebastião quem quebrou o silêncio. Helena, em 50 anos de casamento, nunca me senti tão humilhado. E foi nesse momento, sentada na sala da casa, que construímos, tijolo por tijolo, que decidi que aquela humilhação seria vingada, não por raiva, mas por dignidade. Não por ódio, mas por justiça. Álvaro havia subestimado uma coisa fundamental: uma mulher de 72 anos, que sustentou uma família por 50 anos. Não chegou até ali sendo fraca ou ingênua, e ele estava prestes a descobrir exatamente do que essa pobre velha era capaz. A madrugada do dia 16 de março de 2023, me encontrou acordada na cozinha, tomando café e olhando as fotografias de 50 anos espalhadas pela mesa. Nossa festa de casamento singela, o nascimento de Álvaro, as formaturas, ou os aniversários, uma vida inteira, de momentos simples, mas genuínos. Sebastião desceu às 6 da manhã e me encontrou ainda lá. Não dormiu, Helena? Estive pensando. Respondi, organizando as fotos em pilhas cronológicas. Sebastião, em todos esses anos, você alguma vez duvidou de mim, do meu caráter, da minha capacidade? Ele se sentou ao meu lado servindo café para si. Jamais, mulher. Você é a pessoa mais inteligente e determinada que conheço. Por que essa pergunta? Porque Álvaro nos subestimou. Ele acha que somos dois velhos bobos que podem ser humilhados sem consequências. Ele não conhece a mulher que você casou há 50 anos. E era verdade. Durante décadas, eu havia desempenhado o papel da esposa dedicada, da mãe abnegada, da dona de casa simples. Mas Álvaro esqueceu que eu era a mulher que administrou nossas finanças durante os anos difíceis, que negociou empréstimos bancários, que ajudou Sebastião a construir sua empresa. Não era por acaso que conseguimos sair da pobreza e construir uma vida confortável. Não era sorte que Sebastião virou de pedreiro a dono de construtora próspera. Por trás de cada decisão financeira importante, havia minha análise cuidadosa, minha capacidade de ver oportunidades onde outros viam apenas risco. Mas Álvaro só via a fachada. A mulher que cozinhava, costurava, cuidava da casa. Não via a estrategista que estava por trás de cada conquista da família. O que você está pensando, Helena? Perguntou Sebastião, conhecendo aquele brilho determinado no meu olhar. Estou pensando que está na hora de Álvaro conhecer quem é realmente sua mãe. Passei os próximos dias em silêncio estratégico. Álvaro tentou me ligar algumas vezes, provavelmente para explicar o que havia acontecido ou dar alguma desculpa esfarrapada. Não atendi. Sebastião também não quis falar com ele, mas enquanto ele achava que estávamos apenas magoados, eu estava investigando. E o que descobri me fez entender que a humilhação da festa era apenas a ponta do iceberg de algo muito maior e mais sórdido. Comecei pela empresa dele.
Álvaro havia montado uma consultoria empresarial 5 anos antes, com o dinheiro que Sebastião emprestou. Oficialmente, a empresa ia bem menos, pelo menos, era o que ele nos contava, quando pedia mais investimentos do pai. Mas os números não batiam. Como uma consultoria pequena conseguia sustentar a casa de $500.000 que eles haviam comprado? O carro importado da Patrícia? As viagens frequentes para a Europa? As roupas de grife? Usei meus contatos menos 5 décadas de vida. Numa cidade pequena, cria uma rede de relacionamentos que Álvaro nem imaginava que eu tinha. Conversei com clientes dele, fornecedores, pessoas do ramo. A primeira descoberta foi chocante. Álvaro estava cobrando de pequenos empresários por consultoria, que na verdade era prestada por estagiários mal pagos. Ele vendia pacotes caros prometendo sua expertise pessoal, mas delegava tudo para jovens recém-formados, ganhando salário mínimo. A segunda descoberta foi pior. Ele estava usando o nome e a reputação da construtora de Sebastião para conseguir contratos. Apresentava-se como representante do Grupo Sebastião Santos, dando a entender que nossa empresa estava por trás de seus serviços, mas a terceira descoberta foi devastadora. Álvaro estava desviando dinheiro de Sebastião há anos, como nosso procurador legal, posição que assumiu quando Sebastião teve problemas de saúde 2 anos antes. Ele tinha acesso às contas da empresa e vinha fazendo transferências para investimentos que, na verdade, financiavam seu estilo de vida luxuoso. Eram quase R$ 800.000 desviados ao longo de 3 anos, dinheiro que Sebastião pensava estar aplicado em fundos seguros, mas que na verdade havia sido usado para sustentar as fantasias de grandeza do nosso filho. A indignação que senti foi além da raiva. Era a revolta de 50 anos de trabalho honesto, sendo roubados pelo próprio beneficiário de tanto sacrifício. Era a descoberta de que o filho que criamos havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezamos. Alguém que tira vantagem da confiança alheia. Mas junto com a indignação, veio algo que há muito tempo não sentia. A sede de justiça. Não vingança emocional, mas justiça fria e calculada. Álvaro havia nos humilhado publicamente e roubado sistematicamente. Era hora de ele aprender que suas vítimas não eram tão indefesas quanto pensava. Sebastião ficou devastado quando apresentei as evidências. 24 horas, trancado no escritório, verificando documento por documento, ligando para o contador checando extratos. A confirmação veio na forma de lágrimas, de raiva, menos a primeira vez que vi meu marido chorar em 50 anos. Helena, como podemos criar um filho assim? Onde erramos, não erramos, Sebastião. Demos amor, educação, oportunidades. O que ele fez com isso foi escolha dele. E foi nesse momento que tracei meu plano. Não seria apenas recuperar o dinheiro roubado ou corrigir os danos. Seria uma lição completa sobre consequências. Álvaro aprenderia que humilhar e roubar os próprios pais tem um preço muito alto. Mas para executar minha vingança, eu precisaria de algo que não tinha há décadas. Paciência estratégica. Desta vez, não seria a mãe impulsiva defendendo o filho. Seria a mulher que ajudou a construir um império partindo do zero, usando toda a sua experiência para destruir quem ousou traí-la. Álvaro nos havia subestimado completamente. Ele estava prestes a descobrir que mesmo uma mulher de 72 anos com cara de pobre pode ser o adversário mais perigoso que alguém pode ter, principalmente quando essa mulher tem 50 anos de experiência em transformar adversidades em vitórias. Os próximos 2 meses foram de investigação silenciosa e minuciosa. Enquanto Álvaro achava que estávamos apenas fazendo drama por causa da festa, eu me transformei em uma detetive particular especializada na vida do meu próprio filho. Minha primeira aliada foi Turiza, minha comadre de 40 anos,
e funcionária do cartório de registro de imóveis. Em conversas aparentemente casuais durante nossos cafés semanais, consegui informações valiosas sobre as propriedades que Álvaro havia adquirido. A casa de $500.000 não estava no nome dele, mas de uma empresa fantasma. O terreno, onde construíram a piscina, fora comprado com dinheiro de origem duvidosa. Havia ainda 2 lotes numa região valorizada da cidade, todos adquiridos nos últimos 3 anos, exatamente o período dos desvios. Minha segunda fonte foi Marlene, que trabalhava na prefeitura e conhecia todos os alvarás e licenças da cidade. Descobri que Álvaro havia usado documentos da empresa de Sebastião para conseguir aprovações que normalmente levariam meses. Estava literalmente negociando com a reputação do pai. Mas minha descoberta mais valiosa veio através de Neuza, antiga cliente de costura que agora trabalhava num banco. Em uma conversa casual sobre como os filhos de hoje não sabem o valor do dinheiro, ela me contou sobre movimentações suspeitas na conta empresarial de Álvaro. Helena, não deveria estar te contando isso, mas há algo estranho nas transferências que seu filho faz. Muito dinheiro entrando e saindo em horários estranhos, sempre em valores quebrados, para não chamar a atenção da Receita Federal. Comecei a montar um dossiê completo. Cada informação era verificada, cruzada, documentada. Não era apenas curiosidade materna. Menos, era uma investigação profissional sobre crimes financeiros. Descobri que Álvaro havia criado um esquema complexo de lavagem do dinheiro roubado. Parte era investida em imóveis, através de empresas fantasmas. Parte era gasta em consultorias prestadas por empresas amigas que devolviam o dinheiro em espécie. Parte financiava o estilo de vida luxuoso que levava. Patrícia era cúmplice em tudo. Não era a esposa inocente que imaginei, mas uma parceira ativa nos crimes. Foi ela quem sugeriu o esquema das empresas fantasmas, aproveitando os contatos da família rica para criar uma rede de proteção legal. Mas o que mais me revoltou foi descobrir que eles não só roubavam de Sebastião, mas também de clientes pequenos que confiavam na reputação da nossa família. Pequenos comerciantes profissionais liberais, pessoas simples como nós, que acreditavam estar investindo em algo seguro. Havia o caso do seu Antônio, dono de uma padaria, que investiu R$50,000 numa aplicação prometida por Álvaro. O dinheiro simplesmente sumiu, e quando seu Antônio foi cobrar, Álvaro disse que o mercado estava instável, e os investimentos tinham dado prejuízo. Havia também Dona Carmen, viúva aposentada, que entregou suas economias de R$80.000 para Álvaro multiplicar. 6 meses depois, ela descobriu que o dinheiro havia sido usado para comprar o carro importado da Patrícia. Cada história que descobria era uma punhalada. Não era apenas nosso dinheiro que estava sendo roubado, mas as economias de pessoas trabalhadoras que confiaram no filho que criamos. Comecei a entender que a humilhação da festa não era um episódio isolado, mas parte de um padrão de comportamento. Álvaro se envergonhava de nós porque nossa simplicidade contrastava com a imagem sofisticada que ele precisava manter para continuar enganando as pessoas. Durante esses 2 meses mantive total sigilo. Sebastião sabia que eu estava investigando, mas não conhecia o escopo completo do que havia descoberto. Álvaro tentou nos procurar algumas vezes, sempre com desculpas vazias sobre a festa, mas eu mantive distância. Mãe, a senhora está exagerando. Foi só um mal-entendido. A senhora sabe como eu amo vocês, dizia ao telefone. Amor. Que palavra interessante, vinda de alguém que roubava sistematicamente dos próprios pais e ainda os humilhava publicamente. Mas eu não confrontei nada naquele momento. Cada ligação era uma oportunidade de obter mais informações. Álvaro, pensando que eu estava apenas magoada, relaxou a guarda e acabou revelando detalhes importantes sobre seus negócios. Foi durante uma dessas ligações que ele cometeu o erro fatal. Mencionou casualmente que estava organizando os investimentos do pai para render mais, referindo-se a transferências que faria na semana seguinte. Eram mais R$200.
que ele pretendia desviar, usando procuração que Sebastião havia assinado, confiando na honestidade do filho. Naquele momento, soube que tinha todas as informações necessárias. Álvaro havia confessado sua próxima jogada, me dado prazo para agir, e ainda demonstrado que não tinha a menor intenção de parar com os roubos. Era hora de passar da investigação para a ação, e minha ação seria tão meticulosa e devastadora quanto a investigação havia sido. Naquela noite sentei com Sebastião e coloquei todas as cartas na mesa. Documentos, fotografias, gravações de conversas, extratos bancários, 2 meses de trabalho investigativo espalhados pela mesa da cozinha. Helena. Isso é mais grave do que imaginei, ele disse, folheando os papéis com mãos trêmulas. Nosso filho não é apenas um ingrato, é um criminoso. E criminosos precisam ser tratados como criminosos, não como filhos desvirtuados. Expliquei meu plano para Sebastião. Não seria apenas recuperar o dinheiro roubado ou corrigir os danos. Seria uma operação completa de justiça que garantiria que Álvaro jamais pudesse repetir seus crimes contra nós ou contra outras famílias. Você tem certeza disso, Helena? Uma vez que começarmos, não haverá volta. Olhei para as fotografias das nossas bodas de ouro, espalhadas entre os documentos dos crimes de Álvaro. A ironia era brutal. Nosso amor de 50 anos sendo documentado ao lado das evidências da traição do nosso filho. Sebastião, ele nos humilhou publicamente, nos roubou sistematicamente. E ainda está planejando roubar mais. Se não agirmos agora, ele destruirá outras famílias, como tentou destruir a nossa. Meu marido assentiu lentamente. Em 50 anos de casamento, ele aprendeu a confiar no meu julgamento. E desta vez, meu julgamento era que nosso filho precisava aprender sobre consequências da forma mais dolorosa possível. Meu plano tinha 3 fases distintas, cada uma projetada para atingir Álvaro onde mais doeria: sua reputação, suas finanças e seu status social. Seria como uma cirurgia menos precisa, irreversível e devastadora. A primeira fase começou com uma ligação para Dr. Rogério, advogado que havia trabalhado com Sebastião durante anos. Expliquei a situação com frieza profissional, apresentando todas as evidências que havia coletado. Dona Helena, isso é muito sério. Temos aqui configurados os crimes de apropriação indébita, estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Álvaro pode pegar de 5 a 12 anos de prisão. Doutor, não quero que meu filho vá preso. Quero que ele seja punido, de forma que jamais esqueça, mas sem destruir completamente sua vida. Existe um caminho intermediário? Dr. Rogério sorriu. O sorriso de quem reconhece uma estrategista experiente. Existe sim. Podemos usar as evidências para forcá-lo, a reparar todos os danos e ainda aplicar punições que tornem impossível repetir os crimes. Elaboramos uma estratégia legal complexa. Primeiro, reverteríamos todas as transferências fraudulentas e recuperaríamos cada centavo roubado. Segundo, exporíamos publicamente os crimes através de uma ação civil, que seria noticiada por todos os jornais locais. Terceiro, e mais importante, criaríamos um termo de compromisso que impediria Álvaro de administrar bens de terceiros pelo resto da vida. Ele jamais poderia repetir seus golpes contra outras famílias. Mas isso era apenas a parte legal. A verdadeira vingança seria psicológica e social. Álvaro seria destruído exatamente onde mais se importava, na reputação e no status que tanto valorizava. A segunda fase envolvia seus clientes lesados. Organizei reuniões discretas com seu Antônio, Dona Carmen e outras vítimas de Álvaro. Mostrei-lhes as evidências de como haviam sido enganados e propus uma ação conjunta. Dona Helena, eu sempre desconfiei que havia algo errado, disse seu Antônio. Mas pense que sendo filho da senhora, era pessoa confiável. Exatamente por isso estou aqui, seu Antônio. Meu filho usou nossa reputação para roubar pessoas honestas.
Isso tem que ser corrigido. Em 2 semanas, havia organizado um grupo de 15 vítimas dispostas a processar Álvaro coletivamente. O valor total dos prejuízos passava de R$ 400 mil, fora os R$ 800 mil roubados de Sebastião. A terceira fase era a mais delicada, a destruição social. Álvaro havia nos humilhado numa festa pública, usando o nosso nível social como justificativa. Era justo que sua queda também fosse pública e humilhante. Comecei plantando sementes de dúvida nos círculos sociais que ele frequentava. Uma palavra aqui, uma pergunta ali, sempre de forma aparentemente inocente. Patrícia, como está indo a empresa do Álvaro? Ouvi dizer que alguns clientes estão reclamando. Dalter Fernando. O senhor conhece os projetos que meu filho anda desenvolvendo? Algumas pessoas me perguntaram sobre a idoneidade dele. Era trabalho de formiga, mas eficaz. Em uma cidade pequena, rumores se espalham rapidamente, especialmente quando vem de fonte respeitável, como a mãe do próprio envolvido. Paralelamente, usei meus contatos para investigar as parcerias comerciais de Álvaro. Descobri que ele devia favores a meio mundo. Havia feito promessas que não conseguiria cumprir. E estava usando o nome de Sebastião para conseguir crédito em várias instituições. Era uma casa de cartas gigantesca, sustentada apenas pela reputação que ele havia herdado de nós. Bastaria um empurrãozinho no lugar certo para tudo desabar. Mas antes do empurrão final, eu queria que Álvaro soubesse exatamente quem estava por trás de sua destruição. Queria que ele entendesse que a velha com cara de pobre havia se revelado seu pior pesadelo. Marquei um almoço com ele e Patrícia, usando a desculpa de que queria conversar sobre o malentendido da festa. Eles aceitaram imediatamente, provavelmente achando que seria fácil me convencer a esquecer o assunto. O restaurante era um lugar público, movimentado, onde nossa conversa seria vista por muitas pessoas. Álvaro chegou confiante, Patrícia sorria falsamente, ambos prontos para administrar a velha magoada. Mãe, que bom que a senhora chamou. Estávamos com saudades. Aquele mal-entendido da festa foi bobagem, né? Coisa do momento. Estresse da organização. Sorri docemente, como a mãe compreensiva que eles esperavam encontrar. Claro, meu filho. Mães sempre perdoam tudo. Durante o almoço, mantive a conversa leve. Perguntei sobre os negócios deles. Elogiei as roupas de Patrícia. Agi como a sogra bobinha que sempre fui para eles. Foi só na sobremesa que mostrei minhas cartas. Álvaro, meu filho, tem uma pergunta. Onde estão os R$ 800 mil que você transferiu das contas do seu pai nos últimos 3 anos? O garfo de Patrícia parou no ar. Álvaro engasgou com um café. O sorriso falso morreu instantaneamente nos rostos de ambos. Mãe, do que a senhora está falando? Que história é essa? Abri minha bolsa menos a mesma bolsa de crochê que eles haviam ridicularizado na festa, e coloquei sobre a mesa uma pasta com extratos bancários, documentos de transferência, fotografias de propriedades compradas com dinheiro desviado. Tô falando os R$ 800 mil que você roubou do seu pai, dos R$ 50 mil do seu Antônio, dos R$ 80 mil da dona Carmen. Dos $400. 000 que você tirou de 15 famílias trabalhadoras usando nossa reputação como isca. A cada revelação, mais convidados se manifestavam. Clientes lesados confirmavam as fraudes. O gerente regional do banco tomava notas claramente perturbado. Os sogros de Fernanda se levantaram e saíram, visivelmente constrangidos. Álvaro tentou me interromper, gritando que eu estava delirando, que era coisa da idade, mas eu estava preparada. Doutor. Antônio se levantou e apresentou todos os documentos que comprovavam cada acusação. O silêncio na mesa era absoluto. Álvaro folheava os papéis com mãos trêmulas. Patrícia havia empalidecido completamente. Eles sabiam que haviam sido pegos. Mãe, eu posso explicar.
Não precisa explicar nada, meu filho. Eu já entendi tudo. Você me chamou de pobre, me humilhou publicamente, me expulsou da minha própria festa, e agora descobri que você fez tudo isso com o dinheiro que roubou de mim. Álvaro tentou argumentar, inventar desculpas, mas eu o interrompi com um gesto. A conversa acabou, meu filho. Amanhã você receberá a notificação judicial. Tem 48 horas para devolver cada centavo roubado, ou será preso por estelionato e apropriação indébita. Levantei-me da mesa com a dignidade de uma senhora de 72 anos que jamais roubou um centavo de ninguém. E Álvaro, da próxima vez que chamar alguém de pobre, certifique-se de que essa pessoa não seja mais inteligente que você. Saí do restaurante deixando-os em choque. A primeira fase estava completa. Álvaro sabia que havia sido descoberto, sabia que seria punido, mas ainda não imaginava a dimensão completa do que estava por vir. A verdadeira humilhação ainda estava só começando. As 48 horas seguintes foram de pânico total para Álvaro e Patrícia. Ligações desesperadas, tentativas de negociação explícicos patéricas. Tudo que eu esperava de duas pessoas acostumadas a sair de problemas usando charme e manipulação. Mas desta vez, não havia charme que funcionasse. Dr. Rogério foi inflexível. Devolução total dos valores roubados em 48 horas. Ou prisão imediata, não havia meio termo, não havia parcelamento, não havia perdão. Na manhã do terceiro dia, Álvaro apareceu na minha casa. Estava irreconhecível, menos barba por fazer, roupas amarrotadas, olheiras profundas. O executivo elegante havia virado um homem desesperado em 72 horas. Mãe, por favor, podemos conversar como família. Eu posso devolver tudo, mas preciso de tempo. Não consigo liquidar os investimentos em 2 dias. Sebastião estava ao meu lado, sisudo, observando o filho que havia traído sua confiança de forma tão cruel. Álvaro, você teve 3 anos para roubar. Por que precisaria de mais tempo para devolver? Pai, não é bem assim. O dinheiro está aplicado, renderando. Se eu tirar agora, vou ter prejuízo. Prejuízo? Que tal o prejuízo do seu Antônio, que fechou a padaria porque você roubou o dinheiro de capital de giro dele? Que tal o prejuízo da dona Carmen, que não consegue pagar os remédios porque você levou as economias dela? Álvaro tentou uma última cartada emocional. Mãe, eu sou seu filho. 50 anos vocês me criaram, me amaram. Isso não vale nada? Foi quando explorei 50 anos de mágoa contida, de humilhações silenciosas, de sacrifícios não reconhecidos, jorrou numa torrente de palavras que ele jamais esqueceria. Filho, você me chamou de pobre na porta da minha própria festa. Você me humilhou publicamente, porque minha roupa não era elegante o suficiente para seus amigos importantes. Você roubou sistematicamente o dinheiro que seu pai juntou com 50 anos de trabalho honesto e ainda tem coragem de falar em amor? Você não me ama, Álvaro. Voca me tolara. Você se envergonha de mim. Você queria que eu fosse uma velha rica e silenciosa, que bancasse seu estilo de vida sem fazer perguntas. Mas sabe o que você não sabia? Essa velha pobre é mais inteligente que você. Essa dona de casa simples descobriu todos os seus crimes. Essa mãe vergonhosa vai ser sua ruína. Álvaro começou a chorar, não de arrependimento, mas de desespero, ao perceber que não havia saída. Patrícia apareceu atrás dele igualmente destruída. Dona Helena, por favor, nós podemos devolver tudo. Podemos vender a casa, os carros, tudo. Só não nos exponha publicamente. Pensem na nossa reputação. Reputação? Ria amargamente. Vocês se preocuparam com minha reputação quando me expulsaram da festa? Se preocuparam com a reputação do seu Antônio quando roubaram o dinheiro dele? Foi então que anunciei a segunda fase do plano.
A ação judicial será pública. Todos os jornais da cidade saberão como vocês roubaram 15 famílias trabalhadoras. Todo mundo saberá que o filho que me chamou de pobre construiu sua riqueza roubando dos próprios pais. O desespero deles foi música para meus ouvidos. Álvaro se jogou de joelhos no chão da minha sala. Menos a mesma sala onde ele cresceu, onde fez lição de casa, onde planejou seu futuro com nosso apoio incondicional. Mãe, eu imploro, destrua minha vida se quiser, mas não destrua a Patrícia. Ela só me seguiu, a culpa é toda minha. Patrícia olhou para o marido com uma expressão que misturava surpresa e desprezo. Era a primeira vez que ela via Álvaro assumir responsabilidade por algo, e estava acontecendo tarde demais. Álvaro, respondi com calma gelada. Você teve 50 anos para aprender sobre responsabilidade e consequências. Se não aprendeu até agora, aprenderá da forma mais dolorosa possível. Eles saíram da minha casa derrotados, sabendo que suas vidas luxuosas chegariam ao fim em questão de horas. As 48 horas já haviam expirado, e Dr. Rogério havia protocolado todas as ações legais. Na manhã seguinte, os jornais locais estamparam a manchete que eu havia orquestrado. Empresário rouba 1,2 milhões de reais de famílias trabalhadoras, incluindo os próprios pais idosos. A matéria contava toda a história, os desvios sistemáticos, as famílias prejudicadas, a humilhação das bodas de ouro, a investigação que revelou os crimes. Álvaro e Patrícia viraram párias da noite para o dia. Mas isso era apenas o começo. A terceira phase, a destruição social completa menos, estava apenas se iniciando. A reação da cidade foi imediata e brutal. Em 24 horas, Álvaro perdeu todos os clientes, todos os contratos, todos os contatos profissionais. Ninguém queria associar seu nome ao do homem que roubou os próprios pais. O banco onde ele tinha conta empresarial congelou todos os recursos. As instituições financeiras onde havia solicitado empréstimos cancelaram as operações. Fornecedores exigiram pagamento à vista ou suspenderam os serviços. Patrícia foi despedida do escritório de arquitetura onde trabalhava. Questão de imagem, explicou o sócio majoritário. Nossos clientes não se sentiriam confortáveis sendo atendidos por alguém envolvida em escândalo financeiro. O clube exclusivo onde eles eram sócios cancelou a associação por quebra de código ético. Os amigos pararam de atender ligações. As redes sociais deles foram bombardeadas com comentários indignados. Uma semana. A casa de $500 mil estava à venda por preço de liquidação. O carro importado foi para a loja de seminovos. As roupas de grife apareceram em brechós online. Mas o golpe mais devastador veio quando os pais de Patrícia, menos aqueles mesmos que Álvaro tanto queria impressionar, publicaram nota nos jornais se dissociando completamente das práticas criminosas do genro e lamentando profundamente pelos prejuízos causados às famílias trabalhadoras. Era a morte social completa. Álvaro havia passado 20 anos construindo uma imagem de sucesso e sofisticação, e eu a destruí em uma semana. 2 semanas após a exposição pública, eles vieram me procurar novamente. Desta vez, não havia mais arrogância, não havia mais tentativas de manipulação. Havia apenas a rendição total de 2 pessoas que haviam perdido absolutamente tudo. Dona Helena, disse Patrícia, nós vendemos tudo. A casa, os carros, as joias, tudo. Conseguimos juntar $950.0. Sei que ainda falta para completar o valor total, mas é tudo o que temos. Álvaro complementou. Mãe, eu aceito qualquer punição. Cadeia, processo criminal, perda dos direitos civis, qualquer coisa. Só peço que pare com a perseguição pública. Nós já perdemos tudo. Olhei para eles, 2 pessoas destruídas, humilhadas, reduzidas ao nada. Era exatamente o
que eu queria ver. Era a justiça poética perfeita. Menos quem me chamou de pobre, estava literalmente na miséria. Muito bem, disse com calma. O dinheiro será devolvido integralmente às vítimas. Vocês assinarão um termo, se comprometendo a nunca mais trabalhar com a administração de recursos de terceiros. E eu não moverei mais ações contra vocês. Mas, continuei, vendo o alívio prematuro nos olhos deles, a humilhação pública continuará até eu considerar que vocês aprenderam a lição. O que isso significa? Perguntou Álvaro. Significa que vocês vão trabalhar para se sustentar, trabalho honesto, simples, como o povo que vocês desprezam. Álvaro, você vai trabalhar de pedreiro na empresa do seu pai. Patrícia vai trabalhar de doméstica. O choque foi visível. Patrícia protestou. Dona Helena, isso é humilhação desnecessária. Nós já perdemos tudo. Humilhação desnecessária, repeti. Como me humilhar na porta da minha própria festa? Porque eu tinha a cara do pobre. Agora vocês vão aprender o que significa trabalho honesto. E mais, continuei, vocês vão morar no conjunto habitacional popular que a prefeitura destina para famílias em situação de vulnerabilidade. Vão experimentar a vida que vocês consideravam indigna para pessoas do nível social de vocês. Álvaro tentou argumentar. Mãe, isso vai além da justiça. Isso é vingança pura. Vingança, sorri friamente. Vingança seria te processar criminalmente e ver você na cadeia. Isso é educação. Vocês vão aprender humildade da forma mais eficaz possível, sendo humilhados. Eles não tinham escolha, era aceitar minhas condições, ou enfrentar a prisão por estelionato. Aceitaram, como eu sabia que aceitariam. Na semana seguinte, Álvaro começou a trabalhar como servente de pedreiro, na empresa de Sebastião. O filho que se envergonhava da origem operária do pai, estava de volta ao chão de obra, carregando tijolos e misturando cimento. Patrícia foi trabalhar como faxineira em uma empresa de limpeza. A mulher que ridicularizara minha simplicidade estava de uniforme, limpando banheiros e lavando o chão. E eu retomei minha vida simples, mas agora com a satisfação da justiça cumprida. Todas as manhãs, tomava meu café observando Álvaro sair para o trabalho braçal, sujo e cansado, como Sebastião havia sido durante décadas. A diferença era que Sebastião trabalhava com dignidade, construindo um futuro. Álvaro trabalhava carregando o peso da vergonha e do arrependimento. 6 meses depois, a rotina havia se estabelecido. Álvaro acordava às 5 da manhã, tomava café rápido e saía para a obra. Patrícia pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. À noite, voltavam exaustos para o apartamento de 2 cômodos no conjunto habitacional. Era exatamente a vida que Sebastião e eu havíamos levado 50 anos antes. A diferença era que nós tínhamos esperança e dignidade. Eles tinham apenas a certeza de que aquela era a consequência de suas escolhas. Durante esses 6 meses observei mudanças profundas em ambos. Álvaro perdeu a arrogância, a prepotência, a obsessão por status. O trabalho braçal o ensinou sobre esforço, sobre o valor do dinheiro honestamente ganho. Patrícia, por sua vez, descobriu que limpeza era trabalho digno, não motivo de vergonha. Aprendeu a cumprimentar colegas sem olhar por cima do ombro, a valorizar cada real no orçamento apertado. Mas a mudança mais significativa aconteceu numa quinta-feira de setembro. Álvaro apareceu na minha casa, após o trabalho, ainda sujo de cimento, e pediu para conversar. Mãe, ele disse, e pela primeira vez em anos, havia sinceridade absoluta na voz dele. Eu quero pedir perdão, não só pelo dinheiro roubado, mas por 50 anos de ingratidão. Fiquei em silêncio, observando meu filho de 48 anos chorar lágrimas que pareciam vir do fundo da alma.
Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que vocês me ensinaram a desprezar. Desonesto, arrogante, ingrato. E só agora, trabalhando como vocês trabalharam, entendo o que vocês fizeram por mim. Quando eu te chamei de pobre, naquela festa, eu estava negando minha própria origem. Estava cuspindo no sacrifício que vocês fizeram para me dar uma vida melhor. Ele contou que todos os dias carregando tijolos, lembrava de Sebastião, fazendo o mesmo trabalho aos 20 anos, mas com a dignidade de quem construía um futuro para a família. Patrícia também mudou, mãe. Ela entendeu que trabalho não define caráter, que simplicidade não é sinônimo de inferioridade. Nós dois aprendemos lições que deveríamos ter aprendido há décadas. Era o momento que eu esperava. Reconhecimento genuíno, não forçado pelo desespero, mas nascido da experiência real de humildade. Álvaro, respondi. Você acha que sua punição foi justa? Não só justa, mãe, foi necessária. Sem ela, eu nunca teria aprendido estas lições. Nunca teria entendido o valor do que vocês construíram. Naquele momento, soube que minha vingança havia se transformado em algo maior. Em educação, em justiça restaurativa, em uma lição que mudaria não apenas Álvaro e Patrícia, mas potencialmente seus filhos e netos. E agora, pergunta, o que você pretende fazer com essas lições? Quero continuar trabalhando honestamente. Quero reconstruir minha vida baseada em valores reais, não em aparências. E quero, se um dia você me permitir, voltar a ser seu filho de verdade. Foi a primeira vez em 6 meses que senti algo além de satisfação vingativa. Senti esperança de que talvez, depois de meio século, eu finalmente tivesse o filho que sempre quis ter. Álvaro disse: você sempre foi meu filho. O problema é que você havia esquecido de ser filho de verdade. Mas isso pode mudar. Naquele dia, estabelecemos um novo tipo de relação. Não mais a mãe submissa e o filho arrogante, mas duas pessoas adultas, que haviam aprendido lições dolorosas sobre família, dignidade e consequências. 3 meses depois, permiti que Álvaro deixasse o trabalho braçal e voltasse a trabalhar com a administração, menos, mas desta vez, como funcionário honesto, não como patrão desonesto. Patrícia também conseguiu um emprego melhor, numa empresa que valorizava seu esforço e dedicação. Eles continuaram morando no conjunto habitacional, mas agora por escolha, não por punição. Haviam aprendido que felicidade não vem do endereço na carteira de identidade, mas da paz de espírito de quem vive com dignidade. E as bodas de ouro. Fizemos uma nova comemoração, simples, na nossa casa, com os amigos verdadeiros. Álvaro e Patrícia estavam lá, vestidos simplesmente, mas com sorrisos genuínos, pela primeira vez em anos. Quando Álvaro fez um brinde aos 50 anos de amor e sabedoria dos pais, não havia mais ironia ou constrangimento, havia gratidão real de quem finalmente entendeu o valor do que havia quase perdido. Hoje, um ano após a humilhação das bodas de ouro, sento na minha cozinha tomando café e observando o jardim que plantei com minhas próprias mãos. As violetas estão florindo, as rosas brancas perfumam o ar, o manjericão cresce viçoso. Sebastião lê o jornal na cadeira ao lado, comentando as notícias como faz há 50 anos. Álvaro passa todos os domingos aqui, ajudando o pai no jardim, conversando sobre a vida sem a pressa arrogante de antes. Patrícia aprendeu a cozinhar, não pratos sofisticados, mas comida caseira, feita com carinho. Ela e eu passamos as tardes conversando sobre receitas, plantação, coisas simples que antes ela considerava indignas de sua atenção. Eles ainda trabalham, ainda moram no conjunto habitacional, ainda levam vida simples, mas agora há leveza em seus rostos, paz em seus olhos. Descobriram que felicidade não se compra, nem se ostenta menos, se constrói dia a dia, com honestidade e humildade. Às vezes me perguntam se não fui longe demais, se uma mãe deveria ter humilhado o próprio filho daquela forma.
Mas olho para o homem que Álvaro se tornou, e sei que fiz o certo. O Álvaro arrogante e desonesto morreu naquele processo. Em seu lugar, nasceu um homem humilde, trabalhador, grato, um filho de verdade, não apenas de nome. Minha vingança começou com humilhação e raiva, mas terminou com educação e amor. Às vezes, a maior demonstração de amor que podemos dar a alguém é ensinar-lhe sobre consequências. Para você que me ouve, deixo estas reflexões. Nunca subestime uma pessoa pela aparência, pela idade, pela simplicidade. A dona do Cosa do 72 anos que parece inofensiva pode ser sua maior adversária se você a tratar com desrespeito. Nunca humilhe quem te ama, porque amor traído pode se transformar em justiça implacável. Nunca roube de quem confia em você, porque confiança quebrada se transforma em vingança meticulosa. E, principalmente, nunca se envergonhe de suas origens. Eu me orgulho de ter cara do pobre, porque essa cara representa honestidade, trabalho duro, dignidade conquistada com esforço. É uma cara que jamais trocaria pela máscara falsa da riqueza desonesta. Álvaro aprendeu que status não se compra, se constrói, que elegância não está na roupa, mas no caráter, que verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na capacidade de dormir tranquilo, sabendo que não prejudicou ninguém. Sebastião e eu continuamos nossa vida simples, mas agora com a paz de quem viu a justiça ser feita. Nossos 50 anos de casamento não foram celebrados numa festa pomposa, mas foram honrados da forma mais importante, sendo exemplo de que amor verdadeiro supera qualquer adversidade. E quando pessoas me perguntam como consegui destruir meu próprio filho e depois reconstruí-lo, respondo com a sabedoria dos meus 72 anos. Às vezes, é preciso demolir completamente uma construção mal feita para poder edificar algo sólido no lugar. Essa é a história de Helena, a mulher de cara de pobre que ensinou ao filho o verdadeiro valor da riqueza, a mulher que transformou humilhação em educação, vingança em redenção, dor em sabedoria. A mulher que provou que a verdadeira elegância não está no que se veste, mas no que se é, e que a verdadeira vitória não está em destruir o inimigo, mas em transformá-lo em alguém melhor. Termino minha história como ela começou, tomando café na minha cozinha simples, vestindo roupas simples, sendo uma mulher simples, mas sendo uma mulher simples que jamais permitirá que alguém confunda simplicidade com fraqueza. Porque quem tem 72 anos, 50 anos de casamento e uma vida inteira de lições aprendidas, sabe exatamente do que é capaz quando subestimada. E acreditem, vocês não querem descobrir do que uma mulher brasileira de 72 anos é capaz quando alguém mexe com sua dignidade. Esta foi a história de Dona Helena, a prova de que idade é sabedoria, simplicidade é força, e que nunca menos jamais se deve subestimar o poder de uma mãe brasileira traída,